Em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 12, a gente encontra uma cena muito interessante ali. Você tem Ana, que sofria há anos com a humilhação de não ter filho, de ser estéril. Ela diante do Senhor, clamando e pedindo para Deus fazer um milagre na vida dela. A gente tem o profeta Eli, então, que chega ali e olha a Ana e deduz que ela está bêbada. Ele julga ela, né? Ele acha que ela está bêbada pelo jeito que ela está orando logo cedo, chorando, falando. E ele diz: mulher, você está bêbada, vai embora para sua casa. E ela então olha: Senhor, eu não estou bêbada, eu estou clamando aqui. Ele, todo sem graça, diz: então vá em paz, que Deus lhe conceda. Ele nem chega a profetizar, ele meio que, tomara que dê certo, vá em paz. E aí o versículo 18 é interessante, que diz assim, diante daquela palavra, Ana responde assim, versículo 18 do capítulo 1 de 1 Samuel: eu espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Eu acho que algumas coisas aqui desse trecho é muito importante. A primeira delas é que ele julga a Ana sem saber o que estava acontecendo no coração dela. E diante das situações de nossas famílias, uma das coisas que a gente faz é deduzir o que as pessoas falam ou pensam antes mesmo de a gente conversar com elas. Talvez você diga assim: pastor, você não conhece aquela praga, você não conhece a dona onça, você não conhece aquele cara. Eu sei, mas esse é o problema. Nós deduzimos antes mesmo de a pessoa dizer alguma coisa, por situações que aconteceram, por traumas do passado. Fato é que a gente faz como Eli. A gente olha para alguém que às vezes está abrindo o coração, está expondo problemas que ela tem no coração, e nós já julgamos a intenção do coração antes mesmo de conversar e perguntar: é isso que você quer dizer? É isso que você está falando? Parte das disfunções da nossa família, das nossas famílias, são porque muitas vezes nós julgamos mais, deduzimos mais, antes mesmo de perguntar e conversar. Mas uma segunda coisa aqui é que Ana, ela derrama o seu coração diante de Deus. E é interessante porque eu vejo pessoas que falam para todo mundo, numa roda de amigos, às vezes para a mãe, para o pai, para a sogra, para o sogro. Reclama do casamento, reclama dos filhos, reclama dos pais. Encontra um amigo e fala. E tudo bem você ter amigos, você compartilhar. É necessário às vezes a gente compartilhar aquilo que a gente está passando, mas o lugar correto, ou o melhor lugar, é você derramar isso diante de Deus. Então às vezes você fala para tudo e todos, menos diante de Deus. Você diz que ora, mas é aquela oração num domingo em meio a um culto. Não, a gente está falando o que Ana está fazendo aqui, de chegar diante do Senhor e chorar, e dizer: Senhor, meu casamento é uma droga. Senhor, eu não sei como fazer com os meus filhos. Senhor, eu não sei o que fazer com os meus pais, eles estão distantes do Senhor. É diante de Deus que você precisa derramar o seu coração. É isso que Ana faz. Até porque, às vezes você, falando para outros, você vai ouvir conselhos que não são conselhos da palavra. Às vezes você vai compartilhar com alguém que vai dizer: então a melhor coisa é larga esse casamento. A melhor coisa é, não, deixe seus filhos fazer o que eles quiserem, você não tem que dar opinião nenhuma das coisas. Eu acho que amar é deixar a pessoa fazer o que quiser. Conselhos que nada tem a ver com a palavra de Deus. Coloque seu coração diante de Deus e derrame a sua mágoa, a sua dor, o seu sofrimento, aquilo que você precisa e que está relacionado à sua família, diante de Deus. Mas uma terceira e última coisa, e é o versículo 18 que eu li aqui, é que a Ana, diante de algo que nem tinha dado certo, porque o profeta Eli, o juiz até então, ele simplesmente diz: vá em paz e que aconteça isso com você, que Deus possa conceder o pedido. Ele nem está dizendo que ela vai ter filho, ele está dizendo: que Deus conceda, por estar sem graça de ter julgado ela. Nesse momento, o texto diz que Ana se apega nessa palavra, ela segue o caminho, ela come, porque ela nem comia nesses momentos de sofrimento, ela muda o rosto, não estava mais triste, ela sorri. Pela fé, trilhe a estrada sorrindo. Você precisa colocar diante de Deus a sua família e ter fé
que Deus pode intervir nessa família. E ter fé que Deus pode fazer alguma coisa. É clamar diante dele e acreditar e ter fé. E ter fé é ter certeza daquilo que você não vê. Então ter certeza e ter fé que algo pode ser diferente. E o que esse texto mostra é que talvez ao sair desse vídeo, por exemplo, ou se você acessar o link dessa mensagem completa e falar: poxa, era isso que eu queria ouvir, que bom, Deus vai fazer coisas, e ao desligar esse vídeo, você já ter o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais jogando na cara alguma coisa e tendo frustrações e disfunções reais ali no seu momento, no seu dia a dia, na sua rotina familiar. O que a gente está vendo aqui é uma pessoa que trilha o caminho, mesmo quando a resposta ainda não veio. Trilhe o caminho pela fé, tenha fé que Deus pode intervir, mesmo nesse momento que você não está vendo que Ele ainda interviu. Agora, é interessante desse terceiro ponto, de sorrir pela fé, que Ana cria que Deus de alguma forma estava ouvindo o clamor dela. Ela sorri porque quando ela ouve o profeta dizendo: não, vai em paz e que Deus te conceda, é como se ela estivesse entendendo: o Senhor vai ser benevolente comigo, o Senhor está ouvindo a minha oração. Creia que Deus pode fazer, creia, mesmo diante da situação ruim, creia que Deus está ouvindo a sua oração e no tempo oportuno isso vai mudar, isso vai acontecer. Fato é que Ana, ao partir daqui, ao sair desse momento, desse lugar, ela vai para casa, ela se deita com Eucana, ela tem relações e o texto diz que ela então engravida. Ela vê a promessa de Deus se cumprido. Mas é interessante, isso você pode acompanhar na segunda mensagem da série Casa de Família, mas é interessante porque a Bíblia não fala quanto tempo isso demorou, quanto tempo isso aconteceu. Diz que ela voltou para casa, se deitou e teve Samuel, e engravidou. Pode ser que isso que a gente está desejando aqui, que você está colocando diante de Deus, não se resolva no primeiro dia de oração, nem no segundo, nem no terceiro, talvez nem no primeiro mês, talvez nem no primeiro ano. Mas o que Ana aqui ensina a nós é que você precisa ter uma fé e trilhar esse caminho independente da situação como está ao seu redor. Então a conversa aqui, eu queria que você guardasse essa frase e essa reflexão no final. Reconheça as disfunções. Olhe para sua família e reconheça: existem disfunções. Existem disfunções da minha vida. Existem disfunções em relação aos propósitos divinos que eu não tenho cumprido. Mas diante desse reconhecimento, reconheça também que a cruz é o único lugar que te apresenta o propósito. É em Jesus, é na vida de Jesus. É você marido, você esposa, você pai, você mãe, você filho ou filha. É vocês vivendo a vida de Jesus que na cruz você consegue enxergar e encontrar o propósito divino. E que nessa trilha, nessa jornada da vida, que de verdade você não vai saber se seu marido, sua esposa, seus pais, filhos, se esse familiar que você ama, ele vai compreender essa mesma mensagem, essa graça que você está compreendendo nesse momento. A gente ora para que isso aconteça, mas talvez demore. Mas independente disso, trilhe essa jornada sorrindo. E isso é possível, é uma prática pela fé. Que Deus te abençoe e que o Senhor enche o seu coração de fé para você crer que a sua família pode ser diferente. E pode voltar aos propósitos divinos. E pode deixar essas disfunções. E você pode sorrir novamente, mesmo que tudo ao seu redor não esteja aparecendo. Deus te abençoe.